Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Amém? Quem sentiu aí a fonte da vida que é o Senhor passar sobre nós? Amém? É notório, na verdade, a presença do Espírito Santo, né? Aqui no nosso meio hoje. Amém? Igreja, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Tiago. Já tomei um pouco de água da fonte. Amém? Amém? Então tá bom. Vamos lá. Tiago, capítulo é o 2. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Deus, eu quero louvar e engrandecer o teu santo nome, como já foi colocado aqui nessa manhã, Deus. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é santa, Deus. Obrigada porque a tua palavra, Senhor, é a que muda a história, Deus. A tua palavra é que restaura, é que traz vida, é que nos dá, Senhor, os sentimentos e as emoções de estarmos no caminho certo, Deus. É a tua palavra, Deus. Que nessa manhã, como já foi declarado aqui, Senhor, seja uma manhã de vida, de restauração, de libertação, de cura e de transformação, Pai, naquilo que ainda muitas vezes, Pai, nós não conseguimos fazer sozinhos. Precisamos, Deus do Senhor. Precisamos das tuas mãos sobre este local. Precisamos, Pai, que os nossos corações estejam abertos, Deus, para entender tudo aquilo que o Senhor trouxe nesta manhã para nós, Pai. Em nome de Jesus, louvamos e engrandecemos o teu Pai. Mais de ti, Deus, mais de ti e menos de mim, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, igreja, amém? Igreja, nós estamos num tempo, eu gosto sempre de dizer que é um tempo difícil que nós estamos vivendo hoje.
né? Quando eu me deparei com esse texto e o Senhor começou a ministrar sobre o meu coração, eu comecei a ser ministrada por uma fé que é a fé que eu e você precisamos ter. É uma fé salvadora, é uma fé viva. Mas muitas vezes, igreja, não só aqui, como em tantos outros lugares, existe também uma fé que é morta. Então hoje eu quero falar sobre dois tipos de fé. Uma fé que é morta e uma fé que é viva, uma fé que é salvadora. Eu quero falar também sobre dois personagens da palavra de Deus, que é Paulo e Tiago. Paulo, quem foi Paulo, né? Todo mundo conhece a história de Paulo. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus sem mesmo caminhar com o Senhor Jesus naquele momento. Ao contrário, ele estava indo para matar os cristãos que estavam buscando orar ao Senhor Jesus. E Paulo tem ali um encontro com Deus. E nesse encontro, o mais interessante é quando Deus vai e fala para Ananias, você vai lá e você vai colocar as mãos sobre os olhos de Paulo, para que Paulo venha ter essa experiência, porque eu quero usar Paulo. Quero usar Paulo para as nações, eu quero usar Paulo para os reis, eu quero usar Paulo para os gentios, que é aqueles que não acreditavam em Jesus. Só que Ananias deu uma titubeada, né? Ananias falou, epa, vou não, né? Como que eu vou lá? Mata todos os cristãos, não gosta da gente? Imagina que eu vou. Eu acredito que o coração de Ananias deve ter ficado. Só que Ananias foi obediente. Nessa passagem, a gente fala que quem ganhou mais? Paulo, que teve a visão, ou Ananias, que teve um coração transformado? Muitas vezes nós estamos assim, igreja. Nós precisamos transformar o nosso coração. Para que a hora que Deus falar, vai lá, orar por aquela pessoa. Sabe aquela pessoa assim que você não vai muito com ela, né? Você ir lá e fazer o que Deus quer que você faça. Foi isso que Ananias foi e fez. Eu tenho certeza que Ananias foi o que mais ganhou, porque ele teve ali um coração transformado. E Paulo foi usado, né? Como é usado até os dias de hoje, através da palavra dele. Quero falar também um pouquinho, bem rápido, de uma comparação que eles fizeram, que não se contradizem sobre a relação entre fé e obras. Os dois tiveram essa fala, né? Tiago, quem era Tiago? Meio-irmão de Jesus. Maria teve Jesus pelo Espírito Santo, depois Maria casou-se, teve mais filhos, e Tiago é o meio-irmão de Jesus. O que Tiago queria fazer? Internar Jesus. Tiago chegava em casa e falava assim, mãe, aquele doido fica aí nas esquinas, falando um monte de coisa que não tem nada a ver, vamos internar esse homem aí. É desse Tiago hoje também que nós vamos falar. O Tiago que foi tocado, o Tiago que foi restaurado, o Tiago que foi mudado e que teve um coração transformado. Então, nessa manhã, igreja, eu tenho certeza que Deus vai transformar os nossos corações, amém? Existem coisas, práticas e muitas outras coisas que ainda permanecem sobre a nossa vida e nós precisamos definitivamente mudar a nossa história, amém? Paulo e Tiago não se contradizem, como eu já falei aqui. Eles dois falam sobre a relação entre a fé e a obra. E eles, na caminhada, se completam. Paulo falou que a justificação pela fé é a causa da salvação. Tiago já diz que a evidência da salvação são as obras pela fé. Paulo olha para a causa da salvação e fala sobre a fé. É isso que Paulo faz. Tiago olha para as consequências da salvação e fala sobre as obras. A questão levantada por Paulo era: como que a salvação é recebida? Pensa sobre isso nesta manhã. Como que a salvação é recebida? A resposta que o próprio Paulo dá, ele fala que é somente pela fé. Aí vem a pergunta de Tiago. Como que essa fé é verdadeira e é reconhecida? A resposta de Tiago é pelas obras. A fé, na verdade, igreja, ela é uma
uma doutrina, uma chave do cristianismo. Se em todos os momentos que nós passarmos por alguma situação, a nossa fé não falar mais alto do que aquilo que nós estamos vivendo, infelizmente nós não estamos vivendo uma fé salvadora. Eu vou dar algumas características aqui hoje, nessa manhã, sobre a fé morta e a fé salvadora. Quando a gente fala de Abraão, que entregou o seu filho, porque ele escutou o Senhor, vai, leva seu filho, entrega o seu filho lá em holocausto para mim. A certeza que Abraão tinha ali, qual que era? Que Deus iria ressuscitar Isaac. Essa era a certeza do coração dele. Ele não estava se importando o que era o filho dele, apesar de ter doído isso nele. Mas ele acreditou, ele teve fé. Só que Abraão se moveu não somente pela fé, ele se moveu pela fé e pela ação. A fé que não tem ação, não tem justificação na nossa vida. Deus vai cansar de falar no teu coração. Se você não tiver uma ação, uma atitude para mudar aquilo que muitas vezes acontece até os dias de hoje, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, na sua caminhada com Cristo, não é uma fé salvadora. É uma fé morta. A fé tem que caminhar junto com a ação. Raabe teve fé. Raabe teve fé. Raabe ajudou os espias, escondeu os espias, e quando os espias foram embora, eles falaram assim para ela: coloque um cordão vermelho sobre a janela da tua casa. Aquela cidade já estava condenada, igreja. Aquela cidade ia todinha para o chão. A única casa que permaneceu em pé foi de Raabe. Porque Raabe teve fé, mas Raabe teve uma ação. Às vezes a gente até tem fé, mas nós não temos ação. Sabe por quê? Muitas vezes nós temos medo. Ah, não, eu vou fazer parte disso? A fé e a ação têm que caminhar junto. O pecador, ele é salvo pela fé. Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e 9 diz que a Bíblia afirma que a salvação é pela graça, através da fé, e não de obras, para que ninguém se glorie. Não é porque eu faço melhor, não é porque eu estou em evidência, não é porque eu ajudo em tudo. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Cada um é de um jeito, igreja. Cada um vai ser sempre usado de uma forma. Eu louvo a Deus se você pode comparecer em tudo. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, se você pode participar de tudo. Eu dou glória ao Senhor pela sua vida, pela sua saúde, pela sua disposição. Mas não é isso. Em outras palavras aqui, a salvação, ela é um presente de Deus para mim e para você. E o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Será que a gente verdadeiramente está vivendo essa fé salvadora e essa fé que transforma? Ou muitas vezes nós estamos vivendo uma fé que não é verdadeira? Sem fé é impossível agradar a Deus. Também fala lá em Hebreus. Tudo que é feito sem fé, igreja, é pecado. Romanos 16, 26 diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Você e eu já parou para imaginar que tem coisas que Deus quer transformar na tua vida, mas que não transforma ainda? Porque existem pecados que muitas vezes você não larga. Pecados que você gosta. Demônios que você gosta. Tem que haver transformação na nossa vida nessa manhã, igreja. Essa palavra falou poderosamente ao meu coração. Porque nós não podemos caminhar de qualquer jeito com Deus. A gente até fala legal muitas vezes, é verdade. Eu até peço perdão se em algum momento eu ofendi alguém porque eu falei sobre falar bacana e falar bonito. Mas isso é real na nossa vida, igreja. Isso é real na nossa vida. Só vai haver transformação na sua vida se a fé que te move é uma fé que vai te transformar. Se você continua com práticas erradas, com pecados que não vai te levar para lugar nenhum,
você está vivendo uma fé falsa, uma fé mentirosa. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que a gente viva uma fé salvadora. Aquela que nos salva, aquela que nos muda, aquela que transforma o nosso coração todos os dias. Amém, igreja? Amém. Temos que viver pela fé. A fé é a confiança, igreja, de que a palavra de Deus, de que a Bíblia, quando é aberta, de que a Bíblia, quando é lida, quando é falada, é o Senhor quem está falando. Amém? Independente de quem está aqui, é Deus que está falando aos nossos corações. Eu quero trazer para vocês algumas características de uma fé morta. É um erro da minha parte, talvez da sua parte, ou de qualquer outra pessoa que esteja até assistindo esse culto, imaginar que muitas vezes o nosso credo, a nossa bandeira, porque hoje eu sou cristã, né? Que hoje eu sou crente. Imaginar que somente isso vai fazer a diferença na tua vida. Não. Se você não estiver fazendo as coisas exatamente como Deus quer que você faça, isso é uma fé morta. Mas eu estou na igreja há quantos anos? 30? Fé morta. Se você não estiver fazendo exatamente o que o Senhor fala nas escrituras dele, nós estamos vivendo uma fé morta, igreja. E o Senhor começou a ministrar sobre o meu coração. Muitas vezes a gente vem para a igreja, somos até intelectuais, né? E é legal ser intelectual. A gente vem, tem toda essa intelectualidade, entendemos a palavra, reconhecemos que está escrito aqui, sabemos quem é Deus, porque é Deus que transforma, até aceitamos. Mas quando a gente sai por aquela porta, a gente continua da mesma forma que está. Isso é uma fé morta. É uma fé intelectual. As pessoas consentem com as verdades, mas não é transformadas por elas. Não é. Você está aqui ministrando, você está aqui falando, você está declarando a palavra, todos nós estamos escutando, mas quando nós passamos por aquela porta, muitas vezes nós não somos transformados. É essa transformação que o Senhor quer de mim e de você nessa manhã. Amém? A fé morta, ela não produz frutos dignos de arrependimento. Isso é uma fé morta. Ela não produz esse tipo de fruta, desse tipo de fruto. Essa fé, ela é ineficiente, inoperante e não produz resultado. Ela é uma fé morta. Nós devemos ajudar a todos, igreja, a todos. Principalmente a nós que estamos aqui, que somos irmãos, que estamos na mesma igreja, né? Nós temos que ajudar uns aos outros. E a fé inoperante, ela é sem valor. De uma forma geral, numa palavra bem curta, para todo mundo entender, ela é uma fé inútil. A fé sem obras, ela é uma fé incompleta. No capítulo 2, no versículo 22, diz assim: vês com a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tem que ser um conjunto, igreja. Não é só aonde você cabe bem. Não é só aonde as pessoas possivelmente não conhecem a gente, não é verdade? Então é tudo muito novo. Então você vai lá, você fica bonitinho. Nós começamos a caminhar e nós começamos a conhecer uns aos outros. É essa fé que Deus quer de nós. Que a gente venha aceitar cada um do jeito que é. Porque ninguém nunca vai ser igual ao outro. Não vai. Você veio de uma família, eu vim de outra, o outro veio de outra. Mas nós, como igreja, nós temos que operar nessa fé que é uma fé salvadora. Que mesmo a pessoa tendo os defeitos dela, tendo os problemas dela, eu e você temos que amá-la do mesmo jeito. A igreja está aqui para ajudar. Mas a igreja só pode ajudar se há uma ação. Se há algo em você que você não consegue tirar de você, peça ajuda.
Peça ajuda. Não continue dessa forma. Sabe por quê? Muitas vezes, pela nossa caminhada, quem vai sofrendo são aqueles que são as nossas heranças, são os nossos filhos, os nossos netos. A palavra de Deus fala que Deus pesaria a mão nas iniquidades dos pais e dos filhos até terceira e quarta geração. O que será que nós temos feito que tem desagradado a Deus? Eu não ia nem comentar isso aqui hoje, mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Práticas na sua vida que precisam ser mudadas. Urgência que Deus tem pela tua vida. E vou falar mais, com toda a autoridade do alto do céu. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque. Não brinque porque Deus vai pesar a mão. Sabe, igreja, eu desde quando o Senhor me deu a oportunidade de eu poder trazer a palavra, eu sempre falei assim para Deus, Deus, eu quero falar aquilo que agrada ao teu coração. Nós estamos todos aqui hoje como uma família. Amém? E eu tenho certeza que o maior amor que Deus tem por mim e por você é te exortando, é me exortando. Porque assim nós vamos mudando, e nós vamos caminhando, e nós vamos se consertando. E desde o dia que o Senhor falou, eu fiquei muitos anos, por causa de algo que aconteceu na minha vida, quando a gente não está muito firmado, né, na fé, qualquer um que fala alguma coisa para você, você morre. Estava reparando aqui sexta-feira, no culto, foi uma bênção o culto de sexta-feira. Se você não estava aqui, você perdeu. A ministração do louvor, feito pela Patrícia, na hora que acabou, até falei para ela, onde que estava esse turbilhão? Todo. Quietinha. Não, não. Nós temos que ser usados pelo Espírito Santo. Amém? E toda vez que a gente é usado pelo Espírito Santo, o inferno se levanta. Porque é assim mesmo, o inferno quer te parar. Mas ele não pode nada contra a sua vida. Ele não pode nada contra a minha vida. Amém? Nós sabemos a quem servimos. A fé morta, ela é uma fé incompleta. A fé sem obras é incompleta. Visto que as obras consumadas, a fé, as obras são evidências da fé. Então somos salvos pela fé para as obras. Como diz em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, que eu acabei de ler. A fé salvadora, eu quero falar um pouquinho para vocês, que é a fé que eu e você temos que ter todos os dias da nossa vida. Amém? Tiago 2, do 20 ao 26, ele fala sobre essa fé. E ele fala sobre 3 palavras. Ele fala sobre um conteúdo, ele fala sobre uma concordância. Conteúdo, concordância e confiança. Que inclui muitas vezes o seu intelectual e o meu intelectual também. Inclui as suas emoções, as minhas emoções. Inclui também a sua vontade, inclui também a nossa vontade. O conteúdo da fé é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Se você quer receber, se você quer confiar na palavra que é do Senhor e na fé que é uma fé salvadora, tem que haver na sua vida uma transformação. Tem que haver na minha vida uma transformação. Só assim nós estamos vivendo exatamente a fé salvadora que Deus nos fala. Ela está totalmente baseada na palavra que é de Deus. Totalmente. Envolve, sabe o que, igreja? Envolve todos nós como seres humanos. Essa fé. Que é a fé que eu e você precisamos alcançar. Porque muitas vezes a doença chega, muitas vezes a perda chega. E o que a gente faz com a fé que a gente diz que tem no Senhor? A gente se desespera, bate a cabeça na parede, grita. Isso não é fé salvadora, isso é fé morta. É a fé que vem para se aparecer. A fé salvadora não. É aquela fé que dá aquela garantia para mim e para você. De falar, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. É o Senhor quem nos conduz, Deus. É o Senhor que sabe o que é melhor para a minha vida, para a minha caminhada, Deus. É o Senhor que muda a história, que me transforma. É o Senhor. Amém?
conduz à ação, que nem eu falei. Tiago, ele deu os dois exemplos. Ele falou sobre Abraão e ele falou também sobre Raabe. Os dois tiveram fé, mas os dois tiveram o quê? Uma ação. Ação, que é o que eu e você precisamos ter. Se a sua fé hoje, quero fazer uma pergunta, não para você responder, mas para você pensar e você meditar sobre isso que foi falado nessa manhã. Se a sua fé hoje fosse colocada em julgamento, sua fé, aquela que você fala, que você tem, que você crê, que você acredita, haveria provas suficientes para condená-la como verdadeiras? Isso é algo para a gente pensar, igreja. Porque muitas vezes nós declaramos a nossa fé aí. Mas como que nós estamos aqui dentro de nós? Como que estão os nossos olhares diante da palavra de Deus? É olhar de raiva? É olhar de fúria? Como que está? A palavra de Deus fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas por que às vezes a gente não vive isso que a palavra de Deus diz? Nós temos que começar a olhar um pouco mais para nós. Tiago, ele confronta aqui uma fé de aparências e de palavras sem obras. Vivemos em um tempo em que muitos falam de fé, mas que poucos vivem a fé. A fé tem que ser transformada dentro da sua casa. Quando alguém que está lá precisa da sua palavra. Amém? Da sua palavra para tirar um enfermo da cama. Da sua palavra amorosa, que vai levar amor para aquele que está doente. Como será que tem sido a nossa capa? A capa que às vezes a gente veste para dizer que nós somos legais. E muitas vezes não somos, igreja. Não somos. Nós vivemos uma fé falsa e uma fé morta. Deus quer nessa manhã que a sua fé seja uma fé renovada. Que a sua fé seja uma fé viva. Que a sua fé seja uma fé alegre. Sabe? Aquele que você pode abraçar. Você pode falar, irmão, perdão, viu? Nossa, falei tanto aí de você, mas perdão. Perdoa eu. E continuar e seguir, porque somos diferentes. E posso falar algo? Deus muitas vezes vai abençoar a tua vida com aquele que você menos espera. Com aquele que você mais dá vontade de torcer o pescoço, não é verdade? É esse aí que vai te ajudar. É esse aí que Deus vai mostrar para você que Ele colocou para te ajudar. E muitas vezes nós não cremos nisso. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma fé morta. A fé sem obras fala, mas não age. Você pode falar? Pode. Você é livre, eu sou livre. E a ação? Qual é a ação que Deus quer que você tenha diante de tudo isso que muitas vezes você está vivendo e você não tem ação para mudar? Deus é fiel? Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Deus é o nosso amado da nossa alma. Mas se você não tiver ação diante daquilo que Deus está cansado de te falar, a tua história não vai mudar, ela vai continuar a mesma coisa. Tem que haver uma ação para que essa fé seja uma fé transformada. Fé sem frutos não transforma a vida e nem toca outras pessoas. Por que alguns chegam em algum lugar e nem a boca precisa abrir? Quando ele chega naquele lugar, a pessoa já fala, esse é um homem e uma mulher de Deus. Não é por tanto falar, não é por tanto falar. É realmente a autoridade que Deus nos dá do alto do céu. Então a gente tem prazer de escutar aquele que tem a sabedoria do alto do céu. Sabe por quê? Porque é uma vida transformada. A vida que não é transformada, igreja. Vamos prestar atenção sobre essa fé. A minha e a sua fé tem que ser uma fé salvadora. Uma fé que muda a história. Como um corpo sem espírito e sem movimento e sem vida e sem propósito. Isso é uma fé morta. É uma fé que é só para os outros verem. E não é isso que Deus quer de mim e de você. O exemplo de Tiago, do versículo 15 ao 16, ele fala
sobre alguém que estava passando por uma necessidade. E a pessoa bate nas costas da outra e fala assim: ai, é assim mesmo, irmão, mas Deus proverá. Não, não. Se a pessoa está vindo te falar algo, é porque Deus quer que você seja usado para ajudar essa pessoa a visitar, às vezes a levar uma cesta básica, a levar uma palavra temperada para essa pessoa. E nós, muitas vezes, estamos dentro de casa, matando aqueles que estão do nosso lado. Sabe por quê? Porque nós não temos uma fé salvadora. Então, nessa manhã, o Senhor falou muito ao meu coração sobre tudo isso aqui que eu declarei aqui. A nossa mente, igreja, muitas vezes, ela entende a verdade. O coração, ele também deseja a verdade. Mas a vontade age com base na nossa verdade. Isso tem que ser mudado. Não é a nossa verdade, é a verdade que é de Deus. É aquilo que Deus quer falar para mim e para você. Não é a nossa forma de conduzir a vida e está tudo bem e deixa a vida me levar. Nós estamos num tempo em que estamos chegando no final da história. E se você falar assim para mim, eu não acredito muito aí no que você está falando, não. Tudo bem, está tudo certo. Vai ser você com Deus, não é eu com Deus. Amém? Eu prefiro acreditar em tudo aquilo que Deus traz nas mãos para que a gente possa trazer para a igreja, para que haja transformação. E eu tenho visto transformação sobre esta casa. Eu tenho visto transformação sobre esta igreja. Eu tenho visto transformações, olha, demais sobre esse lugar. Sabe por quê? Porque é para isso que Deus vem. Deus vem para nos mudar, para tirar todos nós da zona de conforto. Porque a nossa verdade não é a certa. A que tem que permanecer na minha e na tua vida é a verdade que é de Deus. Amém? É somente a verdade de Deus para que nós venhamos seguir e continuar permanecer no caminho do Senhor. Porque os dias ainda veremos muitas coisas, igreja, muitas coisas. E eu acredito que se nós cada vez mais fortalecemos a nossa fé, esquece o outro, esquece, tira isso do seu coração. Muitas vezes Deus não abençoa e não coloca as coisas na sua vida. É porque você fala que já perdoou, mas na verdade você não perdoou nada. Tem aí dentro de você ainda algo que precisa mudar. Então, que nessa manhã seja uma manhã de mudança para mim e para a sua vida. Amém, igreja? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria que vocês se levantassem. Eu gosto de trazer a palavra exatamente no horário, né? Porque de repente eu sou chamado de novo, né? Então eu gosto de trazer exatamente no horário. Eu queria pedir para vocês nessa manhã orarem. Cada um vai orar por vocês mesmo. Mas orem sobre vida, na vida de cada um de vocês. Eu não vou ser salva dando a mão para ninguém. Eu não vou ser salva dando tapinho nas costas daquele que não tem uma vida com Deus, mas eu preciso fazer tipo. Eu não vou ser salva por isso, igreja. Eu não vou ser salva por isso. Eu vou ser salva por aquilo que Deus fala que eu preciso fazer e eu tenho que ser obediente. Se eu não for obediente, eu estou numa fé morta. Não estou numa fé viva. Então peça isso ao Senhor nessa manhã. Sobre toda essa palavra que foi colocada aqui, que é totalmente bíblica. Peça isso nessa manhã para a tua vida. Que Deus te traga vida, vida e não morte. Porque morte não é de Deus. Morte não é de Deus. Deus não colocou morte sobre nós. E muitas vezes nós temos pensando assim, por que que não morre? Por que que não vai embora? Por que que não sai? Por que que não larga? Sabe por quê? Porque Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para mim. Deus tem promessa para a nossa casa. Para de olhar para o outro. O outro tem defeito, sim. Eu tenho defeito, você tem defeito.
mas o rio do Senhor passa sobre este lugar nessa manhã. Deus, obrigada, Senhor, por esta manhã, Deus. Obrigada pela tua palavra que é incansável, Deus, de nos corrigir. Oh Deus, guarda as nossas vidas, Pai. Nós estamos debaixo das tuas mãos, Pai, que são mãos de poder, de graça, Pai. Guarda cada um de nós, Pai. Nós precisamos chegar, Pai, até o final como Paulo chegou. Pai, nós não queremos só subir aqui e falar bonito, combati o bom combate, não. Nós queremos, Senhor, sim, combater o bom combate, Deus. Mas nós queremos chegar diante de Ti, Deus, livre, Senhor, de tantas coisas que ainda existem em nós, Pai, que precisa ser tirada, que a sua fé que é viva, que a sua fé que é eficaz, que a sua fé que é consoladora para nós, que a sua fé que muda, que transforma, que renova, Deus, seja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre toda essa igreja, Pai, que essa fé seja uma fé viva. De hoje em diante nós declaramos isso sobre esta casa, Deus. Nós declaramos fé viva, nós declaramos palavras vivas, nós declaramos corações curados, restaurados. Oh Deus, tira de nós toda mazela, Pai, que ainda persiste, Pai, em olhares, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, muda a nossa história, muda o teu povo, Deus, muda o teu povo, Deus. Oh Maranata, Senhor Jesus, nós louvamos e engrandecemos teu santo nome, Deus, porque tu és santo, Pai. Se não vier do alto, se não vier do céu, nada nós temos, Deus. Guarda as nossas vidas nessa manhã. Obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia, Deus. Pode se assentar, igreja, aleluia, Deus.